Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de estudo dos gases, vamos falar sobre as transformações gasosas. Nós temos três tipos de transformações gasosas: a isobárica, isotérmica e isovolumétrica, né? Os contribuidores, né? O Gay-Lussac, Charles e o Boyle, eles fixaram, por exemplo, temperatura como constante. Então, opa, eu tenho ali uma transformação isotérmica. Ah, volume constante, eu tenho então uma transformação isovolumétrica. Então, eu trouxe aqui para vocês, e a primeira que a gente vai ver é a isobárica. A isobárica que tem a sua pressão constante. Olha o que eu escrevi, ó. Na transformação isobárica, a pressão da massa fixa de um gás é mantida constante, ou seja, a pressão de uma massa de um gás é mantida constante, enquanto a temperatura e o volume variam. Vamos relembrar da equação geral dos gases perfeitos, que era pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial era sempre igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. E como Gay-Lussac nos disse, né, a pressão ali ela vai ser constante. Se ela vai ser constante, quer dizer que aqui em cima eu vou estar multiplicando dois valores que são iguais. Então, eu posso simplesmente ignorar a existência dessa pressão e poderia reescrever essa fórmula da seguinte jeito, ó, volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Isso vai depender um pouco dos autores, né? Pode estar como volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2, votou igual a VT, como eu uso, né? Porque às vezes a gente pode usar, né? Equação geral, pô, votou igual a PVT. Isobárica, votou igual a VT, né? Então, alguns trazem dessa forma, outros trazem de outra, mas é sempre um estado inicial e um estado final, né? Um estado sem transformação, outro estado após a sua transformação, né? E como a pressão é constante, o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó, o gráfico do volume em função da temperatura, lembrando que essa temperatura é em Kelvin. É um gráfico crescente e de maneira retilínea, é um gráfico afim, podemos dizer assim, né? Sempre eu vou ter valores proporcionais de volume e temperatura. Muito bem? Muito bom. Então, vamos partindo em seguida. Vamos ver a segunda transformação. A segunda transformação que nós vamos ver vai ser a isotérmica. A isotérmica, olha o que eu escrevi. Na transformação isotérmica, a temperatura da massa fixa de um gás é mantida constante, enquanto a sua pressão e o volume vão variar. Então, novamente, pela equação geral dos gases perfeitos, pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, vai ter que ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. E nesse caso, eu disse para vocês que a temperatura é constante, então eu estou dividindo aqui por dois números iguais. Se eu estou fazendo isso, eu posso simplesmente cortar, né? Então, eu ficaria só com pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão vezes o volume. Muito bem, simplesmente isso. Vou guardar essa formulazinha no coração, que quando eu estiver tratando de uma transformação isotérmica, eu aplico essa fórmula aí, né? E graficamente, eu ficaria assim, ó. O gráfico da pressão em função do volume, ele é essa curvazinha aqui, né? Sempre indo de A para B, um volume mais expansivo para um volume menos expansivo. Tinha uma alta pressão, a pressão caiu também para chegar até ali no B, né? Para ver essa variação de volume sem modificar a temperatura, eu preciso mexer com a pressão. Se eu diminuo a pressão, eu vou estar aumentando o volume daquele gás. Eu permito que aquelas moléculas se afastem cada vez mais quando eu reduzo a pressão exercida sobre aquele gás, né? Eu permito que as moléculas se distanciem cada vez mais, né? E vale pensar, e é interessante o seguinte, ó, se eu tiver um outro gráfico aqui de temperatura,
eu tenho aqui uma temperatura 1 e uma temperatura 2, né? Essa temperatura 2 ela é superior à temperatura 1, porque ela está mais acima, né? Quanto mais distante da origem do gráfico, maior a temperatura que aquela curvatura vai estar representando, né? Então, se eu tivesse uma terceira curvatura aqui em cima, ela seria a mais quente de todas, tá? Então, vale a pena reparar e prestar bastante atenção nisso, tá? Vamos, então, agora ver o último tipo de transformação. É essa térmica que foi a contribuição do Boyle, né? Agora, nós vamos para a última transformação, que é a isovolumétrica. Olha só. Ele diz, na transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, né? Ele tem esses 3 nomes na isovolumétrica. Então, atenção para a pegadinha. Se eu falo isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, eu estou falando exatamente a mesma coisa. Eu estou falando do volume de um gás que é mantido constante, enquanto a pressão e a temperatura vão variar no decorrer do processo. Beleza? Muito bem. Novamente, vamos pegar a equação geral dos gases perfeitos. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Vai ter que ser igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura final, tá? Lembrando que isso são representações, né? Dependendo do autor, vai vir de um jeito ou de outro, porque são só representações daquilo, né? E como aqui o volume é constante, eu vou estar multiplicando aqui em cima 2 volumes de mesmo valor. Então, eu posso simplesmente cortar e ficar apenas com pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final, porque o volume é constante, beleza? E graficamente, como ficaria o gráfico da pressão em função da temperatura? Ficaria também linear, igual é do gráfico da transformação isobárica, né? Só a isotérmica que tem o gráfico diferenciado, né? A isovolumétrica é da pressão em função da temperatura e vai ser um gráfico afim, um gráfico linear bonitinho, beleza? Muito bem. Até então, é isso. Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste de novo e bora comigo para os exemplos. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido até 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será... Olha só. Como é a pressão constante, eu logo posso associar que o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, tá? O volume inicial, ele é 12 litros. Vou escrever aqui. A temperatura inicial, ele deu 293. Isso vai ter que ser igual ao volume que eu quero descobrir, dividido pela temperatura final, que é 302 Kelvin. Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com 293 volumes finais, igual a 12 vezes 302. 12 vezes 302 vai dar 3.624. Então, eu vou ficar com volume final igual a 3.624, dividido para 293. 3.624 dividido para 293, eu vou ficar com 12,37 litros. Alternativa A. Muito bem. Se você entendeu, vamos para o próximo exemplo. Se não, dá um pause no vídeo aí, volta lá no início, assiste tudo de novo, vai tomando nota e tenta fazer esse exemplo de novo. E vamos seguindo então com o vídeo. Olha só, o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras-força
por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Se eu vou desprezar a variação do volume do pneu, eu vou considerar que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final, né? Muito bem. A pressão inicial é 21 libras-força. Vou pôr aqui. Agora, a temperatura inicial, eu tenho um problema. Por quê? Porque ele me deu em graus Celsius. Eu não posso, eu vou ter que somar 273 para passar ela para Kelvin. E 14 mais 273 vai dar 287 kelvins. A mesma coisa, os 55 graus Celsius. Eu vou ter que somar 273. 55 mais 273 vai dar 328 Kelvin. Beleza? Muito bem. Então, eu vou ficar com temperatura inicial 287 kelvins, pressão final que eu quero descobrir e a temperatura final 328. Multiplico cruzado. Vou ficar com 287 pressão igual a 21 vezes 328. Pressão, então, vai ser igual 21 vezes 328 vai dar 6.888, dividido para 287. Peguei 287 que estava multiplicando o P, passei para o outro lado, dividindo. Então, fiquei com pressão igual 6.888 dividido para 287 vai dar 24 PSI, que é libras-forças por polegada quadrada. Beleza? Muito bem, vamos para o nosso penúltimo exemplo. Olha só. O gráfico acima mostra a isoterma. A isoterma é uma transformação isotérmica, né? De uma quantidade de gás que é levado do estado 1 para o estado 2. O volume do estado 2 em litros é... Olha só, é uma isoterma, né? Do 1 até o 2, eu tenho uma transformação isotérmica. Como é isotérmica, eu posso dizer que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. A pressão inicial é a pressão do estado 1. No estado 1, a pressão inicial era 10. Então, tá aqui. O volume no estado 1, ó, tá aqui, ó, era 2. A pressão no estado final, que é lá no estado 2, ó, era 5. E o volume é o volume 2 que eu quero descobrir. Né? 10 vezes 2 vai dar 20. Então, o volume vai ser igual a 20, 10 vezes 2. E vou pegar esse 5 que estava multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 20 dividido para 5. Ou seja, o volume final vai ser igual a 4 litros. Alternativa D. Muito bem, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Vamos para o nosso último exemplo. Olha só, o gráfico abaixo representa um processo cíclico. Ciclo, né? Ele vai se repetindo direto. Aqui é submetido um gás ideal. Analise-o. A opção em que aparece a correspondência das etapas enumeradas 1, 2, 3 e 3, 1 são suas respectivas denominações olha só, na etapa 1 e 2, se vocês observarem aqui, é uma retinha que está batendo no mesmo número aqui no eixo do volume. Se está batendo no mesmo número, não está mudando. Se não está mudando, é uma isovolumétrica. Então, não é isobárica, letra A foi embora, e não é isotérmica, letra D também foi embora. Beleza. Vamos para o próximo processo, é o processo 3 e 2. Se vocês observarem o processo 3 e 2, está exatamente em cima desse mesmo ponto aqui. Ou seja, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, não é adiabática, não é isobárica, não é isobárica, não é isobárica. Só me sobrou a isotérmica, que não muda a temperatura. Então, é isotérmica. Alternativa C. E para encerrar, né? De 3 até 1, está variando o volume, que ele está reduzindo, e está reduzindo a temperatura também. Então, nesse caso, é uma
isobárica, com pressão constante. O volume está reduzindo devido a uma redução da temperatura, né? É assim que o volume conseguiu reduzir. Então, obviamente, letra C. Muito bem, se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima.